E aí galerinha do Sexto Plano, tudo bem? Aqui com vocês o professor Fernando mais uma vez. Hoje a gente vai encerrar Egito e Mesopotâmia. Pega nosso material didático, a página 32 e 35. Nós vamos falar da sociedade mesopotâmica e depois da sociedade egípcia. Na Mesopotâmia, a religião guiava a sociedade, assim como no Egito. Lá a religião era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, um para cada coisa. Quando se acredita em um único Deus é chamado de monoteísmo, como no caso dos cristãos, dos judeus e dos muçulmanos. Quando se acredita em vários deuses, como os gregos, egípcios e mesopotâmicos, politeísmo, tá bom? Aí olha só, lá na Mesopotâmia, os rituais eram feitos todos para agradar os deuses. Dessa forma, eles teriam boas colheitas e cheias mais calmas, sem muito risco de destruir as cidades. Para eles saberem se estava dando certo, eles tinham que avaliar a partir do rei e dos sacerdotes, que eram os representantes das divindades. Por isso, pela sua importância, os reis e os sacerdotes eles acabam se destacando dentro da pirâmide social, mais o rei do que os sacerdotes. Como ele era o representante direto, ele acabava sendo a figura mais importante, aquela que tinha que ser mais agradada e respeitada. Abaixo do rei, nós tínhamos os nobres, que ajudavam ele na administração política, os militares na parte de segurança, os sacerdotes na parte religiosa. Junto com eles, nós tínhamos os escribas, que eram responsáveis por controlar as riquezas e os impostos, e os comerciantes, que produziam os produtos para revender, revendiam aquilo que chegava de outros lugares e revendiam também aquilo que não estava sendo muito utilizado e estava sobrando. Depois nós temos os camponeses, que eram responsáveis por produzir os alimentos e ajudar nas construções. Eles pagavam impostos de trabalho ou de alimentos, de espécie, espécie em alimento, para poder alimentar todo o reino mesmo. Por último, nós tínhamos os escravos, que eram de dois tipos. Os escravos eram de guerra, então eram pessoas que tinham sido conquistadas em outros lugares e agora eram obrigadas a trabalhar sem receber nada, ou os escravos de dívida, que estavam devendo e por isso trabalhavam sem receber nada. Lá na sociedade mesopotâmica, o rei era muito respeitado, como eu falei. Nada era decidido sem ser perguntado para ele antes. Então ele acabava decidindo tudo. E os reis é quem vão criar as leis e as pessoas têm que obedecê-las. O mais importante foi Hammurabi nesse momento, porque ele criou aquele código que eu fiquei explicar para vocês hoje, que é esse que está aqui embaixo. Nessa imagem, vocês têm um monóculo do Código de Hammurabi. Ele está cheio de risquinhos, que é aquela escrita cuneiforme. Ali estão escritos os princípios baseados na Lei de Talião. Foi o primeiro código de leis do mundo. A pessoa pagava o crime de acordo com o crime que ela tinha cometido. Então, a punição era de acordo com o crime. Então, por exemplo, se a pessoa arrancou um dente de alguém numa briga, ela vai ter que perder o mesmo dente. Se ela furou o olho esquerdo de alguém, ela vai perder o seu olho esquerdo. Era bem rígido. Agora nós vamos falar do Egito então. No Egito a religião era um pouco diferente. Ela também era politeísta, mas lá Ra, que era o sol, era o deus mais importante. Depois, na terra, era o faraó, que também era tido como um deus, como se ele fosse o representante do sol na terra. Era ele que tinha que guiar as pessoas. Abaixo de Ra haviam vários deuses. Dois são muito importantes para a gente entender a mitologia deles, que é a Ísis, que era a senhora das mulheres, a deusa das mulheres e da família, e Osíris, que era o rei do mundo inferior, do reino dos mortos. Ele também era representado em algumas imagens como o próprio rio Nilo. Osíris teria sido o primeiro faraó, mas ele não conseguiu governar porque o irmão Sete ficou com inveja, matou ele, cortou em vários pedaços e espalhou pelo Egito. Ísis ficou com dó, recolheu os pedaços do esposo, costurou e enrolou em ataduras. Enquanto ela estava fazendo esse processo, embalsamando, criando a primeira múmia, ela estava cantando uma melodia muito triste. Porém, essa melodia era mágica e ela trouxe Osíris de volta à vida. Só que ele não podia ficar aqui o ano todo. Depois eu vou explicar como que isso vai funcionar. Osíris, então, teve um filho com Ísis, chamado Horus. Horus seria o primeiro faraó de fato. E aí ele venceu o tio, governou o Egito e depois ele reencarnou em Menés. E depois ele foi reencarnando, segundo a crença, em um faraó após o outro. Para os egípcios, a morte era muito importante, então eles se preparavam durante toda a vida para esse momento. Eles acumulavam riquezas e construíam túmulos.
para poder armazenar tudo. Porque na crença deles, após a morte, você iria para o reino de Osíris, ficaria ali um tempo e depois iria reencarnar e voltar a viver no seu próprio corpo com as suas coisas. Por isso eles se preocupavam em guardar as suas coisas. A primeira forma de sepultamento que eles usaram foi aquela comum. Eles abriam um buraco na areia, colocavam uma pessoa enrolada em ataduras, em faixas, e colocavam as riquezas em volta e jogavam areia em cima. Os pobres foram sempre enterrados assim. Porém, os mais ricos começaram a se preocupar, porque a areia ela voava e as pessoas encontravam os corpos e podiam roubar as riquezas. Por isso, alguns deles vão usar um tipo de túmulo chamado mastaba. Era feito um buraco no chão, colocado o corpo em cima do buraco. Ao invés de colocar só areia, eles colocavam uma pedra pré-fabricada de materiais disponíveis na época, que era muito pesada e impedia de ser saqueado. Depois, alguns faraós tiveram a ideia de aumentar esses túmulos e ficarem mais grandiosos, e foram colocando uma mastaba em cima da outra, formando pirâmides como a que a gente viu na aula passada. Alguns faraós, como Quéops, Quéfren e Miquerinos, quiseram fazer túmulos ainda mais grandiosos, que levaram até 30, 40 anos para ficar prontos, as pirâmides. Então as pirâmides do Egito, elas são túmulos dos faraós, que eram depositados lá dentro com suas riquezas, escravos e até suas esposas. Olha só o que vai acontecer. Essa crença da vida após a morte, ela vai acabar desenvolvendo duas grandes ciências então. A engenharia, que a gente já viu para a construção das pirâmides, e a medicina. Na verdade, mais a anatomia que vai ajudar a medicina. Como eles abriam o corpo, limpavam, embalsamavam, tiravam os órgãos, colocando cada um numa urna funerária, que era um vasinho específico para cada um, porque tinha todo um rito, eles acabaram conhecendo todo o corpo humano, contribuindo para a medicina moderna que a gente tem hoje. Olha só como funcionava. Segundo a crença deles, Osíris não podia mais ficar no mundo dos vivos o tempo todo, porque ele já tinha morrido, então ele só podia ficar uma parte do ano. A parte do ano que ele estava aqui, Ísis estava feliz e os campos ficavam férteis, por isso a agricultura dava certo, porque a felicidade dela fertilizava os campos com o humus. Quando ela ficava triste que estava na hora dele voltar para o reino dele, o reino dos mortos, ela começava a chorar, 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 e por isso o rio subia o seu nível e davam as cheias. O que Osíris fazia no reino dos mortos, professor? Osíris era responsável pelo julgamento dos mortos. Ele tinha um tribunal que funcionava da seguinte forma. Lá no campo da imagem, você tem um egípcio de mão dadas com um deus com cabeça de chacal, como se fosse um cachorro. Assim, os egípcios tinham esse tipo de deuses. Deuses com formato de seres humanos, deuses com formato de animais e deuses com formato de animais e seres humanos misturados, como o caso do Anubis que está ali na imagem. Anubis seria o deus responsável por conduzir os egípcios para o tribunal de Osíris. Quando a pessoa falecia, era sepultada com todo o ritual de mumificação e de cantos, como Ísis havia feito com Osíris, Anubis aparecia no túmulo, levava a alma e o coração, que devia estar numa ordem específica, para o julgamento. Lá no julgamento, o Anubis entregava o coração para o deus Tote, que colocava nessa balança. Tote é o Deus que está em pé escrevendo, ele é o Deus escriba, o Deus da verdade. Tote então pegaria a sua pena e colocaria no outro lado da balança. Se a balança ficasse equilibrada, era uma boa pessoa e ela prosseguia pelo julgamento. Se a balança pendesse porque o coração era pesado, de tão ruim que a pessoa era, a deusa com cabeça de crocodilo devorava o coração e Anubis devorava a alma. Depois disso, o morto ele era conduzido por Horus para conhecer Osíris. Lembra do Horus, o primeiro faraó? Se Osíris estivesse disponível naquele momento, a pessoa já podia entrar no reino. Se Osíris estivesse no reino dos vivos, ela tinha que esperar Osíris voltar para depois ser conduzida para o reino dele. Eles acreditavam que em determinado momento a pessoa iria reencarnar se ela tivesse vivido no reino de Osíris. Por isso o corpo tinha que ser bem preservado. No Egito, nós tínhamos 5 tipos de classes. O faraó e sua família eram o topo. Eles eram as pessoas mais importantes. O faraó porque era um deus e sua família porque eram considerados divindades também. Abaixo do faraó nós tínhamos sacerdotes, que eram responsáveis por ler o livro dos mortos e fazer os cantos quando a pessoa falecia. O livro dos mortos estava escrito em hieroglífico, então só os sacerdotes e o faraó sabiam ler. E não dava para o faraó fazer todos os sepultamentos. Por isso eles tinham um grande prestígio, abaixo somente do faraó.
Depois nós tínhamos os nobres, os militares e os escribas, que como na Mesopotâmia ajudavam na administração política, segurança e anotando para ver se as coisas estão bem, se ninguém está passando a mão e roubando o faraó. Depois nós tínhamos os camponeses e os artesãos, que eram muito importantes para os artesãos na hora de construir estátuas, enfeitar as paredes dos túmulos e fazer os desenhos dos papiros, e os camponeses para produzir alimentos e ajudar nas obras quando o rio estiver cheio. Abaixo de todo mundo, a gente tinha como base o escravismo, que aqui eram escravos somente de guerra, não haviam escravos de dívidas. Então, pessoal, como que funcionava ali na questão do faraó e a sociedade, tá bom? O faraó era responsável por abençoar as plantações e as colheitas. Se ele não fizesse isso, a coisa ia ser feia na hora da colheita. Ele também era responsável por escolher o que cada pessoa deveria fazer e principalmente orientar qual construção de templo ou pirâmide seria feita pelas pessoas. O faraó tinha, como eu disse, a ajuda dos sacerdotes, que auxiliavam na leitura do livro dos mortos e nos sepultamentos. Então fica para vocês o ensinamento de hoje. Finalizamos Egito e Mesopotâmia. Na próxima aula nós vamos falar dos gregos, mas antes vai assistir o vídeo de atividades. Bons estudos!